E aí, gente, tudo bem? Então, eu não decidi ainda o nome para esse vídeo, mas eu quero falar sobre vida profissional, sobre mudanças na vida e sobre realidades. Vamos ver no que vai dar isso. O que me motivou a falar sobre isso foi o último ponto do último vídeo. Mas foi. Eu falei sobre a Kate Pearson, de This Is Us. Ela tem uma relação com a música desde pequena e ela consegue desenvolver o trabalho dela de uma outra forma muito inesperada e ela se encontra nessa outra forma. E aí eu fiquei pensando, sobre isso e tal, sobre trabalhar com o que gosta. E aí, analisando as pessoas ao meu redor e a minha vivência, eu fiz um apanhado de coisas que eu gostaria de falar. Para começar, eu tenho duas sessões, assim, pra gente destacar quando a gente fala sobre trabalho, né? Coloquei uma roupinha mais formalzinha, só que nem tanto, pra gente falar sobre isso. A primeira sessão é de pessoas que são muito influenciadas pelo costume antigo, né? Antigamente se escolhia uma profissão ou seguia a do pai. Normalmente se passava, de geração em geração a mesma profissão. Então, famílias de médicos passavam para novas famílias de médicos. Aí Jesus, carpinteiro, porque o pai era carpinteiro. Bem longe, né? Mas realmente era muito normal. Ou trabalhos como a gente vê em Brasília, que o ciclo de vida é estudar, passar no concurso, depois viver trabalhando nesse concurso público até morrer ou ser aposentado, né? Esse é o ciclo de vida e acabou. Não existe outra forma a não ser isso, viver uma vida inteira trabalhando na mesma coisa. É daí que a gente vê que os antigos trabalhavam 20, 30 anos na mesma empresa e era muito normal. Até hoje a gente tem influência disso que pode nos paralisar por causa da estabilidade. E isso pode impedir a gente de sonhar e correr atrás dos nossos sonhos e de trabalhar com o que a gente realmente gosta, por achar que em um trabalho e vai ter que continuar nele para sempre, de que não pode mudar de área, que você estudou para ser tal coisa e agora o que você vai fazer? Vai jogar o tempo fora? Não, aí você continua trabalhando naquilo o resto da sua vida para honrar o seu diploma que você ralou tanto para passar na UNB. O segundo tipo é o extremo oposto. Eu vou trabalhar com extremos aqui pra gente deixar bem clara a diferença. E nesse outro tipo, a gente tem as pessoas que normalmente são as pessoas mais novas. As pessoas mais novas têm vivido uma geração que se importa muito mais com a satisfação pessoal, com a alegria imediata e com uma idealização surreal de felicidade que faz com que elas não se empenhem nas coisas que elas se propõem a fazer. Então a gente vê muita gente que não consegue ficar muito tempo no trabalho. Fica 3 meses em um, 3 meses em outro, começa uma faculdade não termina, começa um curso não termina, porque tem essa visualização de que o trabalho tem que ser ainda mais com as mídias sociais. A gente vê muita gente idealizando um trabalho como pintado pelas pessoas na internet, que é fácil, que é luxuoso, que tem muita facilidade, sabe? Que você pode conquistar as coisas de forma muito rápida. Só que é uma realidade que poucas pessoas vivem. Só que como é muito divulgado, a gente acha que esse recorte da sociedade, é acessível a todos e não é. E a gente tem um monte de gente que não consegue se submeter a um trabalho formal, a um trabalho normal, a uma jornada de trabalho que seja, eu não digo nem dura, uma jornada de trabalho estabelecida, tipo um trabalho que tenha hora para terminar e para acabar, porque acha que está perdendo o seu tempo. E eu não tô falando para você se submeter a qualquer trabalho, de qualquer forma, só porque tem que ter um trabalho. Eu não estou dizendo isso. Mas eu tô falando de pessoas que não conseguem nem estabelecer uma jornada de trabalho porque não se sujeita a trabalho. Uma vez eu tava numa reunião de trabalho numa empresa e foi muito engraçado.
Foi constrangedor, mas foi muito engraçado depois. A gente estava numa reunião e tinha uma moça reclamando. A gente trabalhava com administrativo, com atendimento ao público. E aí ela falou: é muito difícil trabalhar assim porque as pessoas são mal educadas, as pessoas vêm interromper a gente. As pessoas querem resolver minhas coisas, acho que eu vou resolver tudo na hora delas. Ela citou várias coisas que eram desagradáveis no trabalho, como pessoas tratando com grosseria, o que não é uma coisa certa. Mas a gente sabe que quem lida com o público tem que lidar com falta de educação das pessoas, porque infelizmente é assim, a gente não tá no controle das pessoas que a gente vai lidar na vida. Agora eu só quero trabalhar com pessoas educadas. Só os educados aqui, por favor. Um educado pode ir embora. Não tem como. Como é que você vai saber que as pessoas são bem educadas ou mal educadas se você não lidar com elas? E aí a gente vai ter que lidar com pessoas de todos os tipos, né? Ainda mais com o atendimento ao público. É bem complicado. E aí a advogada que estava com a gente fazendo essa reunião respondeu para ela assim: é por isso que eu não dei trabalho, querida. Se não desse trabalho, não era férias. Nossa, foi assim, vergonhoso. A gente nem se olhava. Nossa, de tanta vergonha, meu Deus. Claro que isso virou uma piada depois, a gente riu, né, brincou, mas foi bem esclarecedor, porque atualmente as pessoas, a gente pensa, né, eu me incluo nessa, que eu vivo hoje em dia, eu também quero uma satisfação pessoal, eu também quero trabalhar com coisas que eu gosto e quero ser feliz. Não dá pra ser hipócrita e dizer que eu trabalho de qualquer jeito, em qualquer lugar, com qualquer tipo de pessoa e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas a gente costuma pensar que atualmente, né, que o sucesso vai ser rápido, que todos os dias vão ser legais, a gente vai trabalhar com o que a gente gosta e que vai ser perfeito, e que os resultados vão ser rápidos, e que todos os dias vão ser legais, e que ninguém nunca vai tratar a gente de uma forma ruim, ninguém nunca vai tratar a gente mal, e isso não existe. É esse o ponto que eu queria chegar. Eu queria muito falar sobre essa ideia de trabalho que a gente tem. Vamos colocar como a expectativa e a realidade. A gente tem uma expectativa de que o trabalho vai ser legal e que a gente só vai ser feliz se o trabalho for um lugar legal, se for fazendo uma coisa legal. E a gente esquece isso, de que trabalho é trabalhoso e que a nossa satisfação pode ser descoberta de uma forma diferente da que a gente imagina. Se você já assistiu This Is Us, você viu que a Kate consegue trabalhar com o que ela ama, que é música, de uma forma diferente. E é muito legal porque isso desmistifica, sabe, a visão que a gente tem de que, tipo, eu sonhei em, por exemplo, trabalhar com música, então eu vou ser uma artista famosa e que nisso tá a felicidade. Só que a gente tem o Kevin, por exemplo, eu tô muito desejando, gente, porque mudou minha vida. E a gente tem, por exemplo, o Kevin que trabalhou muito pra isso e ele consegue, mas ele não encontra a felicidade, não é o que preenche ele ser uma artista, né? Ser uma estrela. E aí eu queria trazer isso pra nossa realidade, pra gente refletir e vim trazer o meu exemplo. Porque, né, a gente pode falar do que a gente vê, como da série e da nossa vivência, porque, né, vamos falar da vida de quem? Dos outros. Eu consigo ver essa relação com o trabalho na minha vida. Eu trabalho desde os 16 anos com administrativo e percebi que é uma coisa que eu sei fazer, mas não preenche meu coração, não é um negócio assim que eu sinto prazer em trabalhar, nossa, não sei o que, não é. Mas quando a gente tem uma necessidade e quando a gente se dispõe a fazer aquele trabalho, a gente precisa fazer bem feito. Até porque se a gente é crente, vou falar aqui com os crentes, a gente faz tudo como se fosse pro Senhor. Então a gente precisa fazer de forma correta, fazer tudo com excelência. Mas isso não quer dizer que a gente foi plantado ali, ó, junto aos ribeiros, como uma árvore, aquele lugar, sem ter uma perspectiva de mudança. Eu tive por um tempo essa mentalidade de que eu ia arrumar um trabalho e ia ficar no trabalho para sempre. E quando eu arrumei no administrativo, eu me vi nessa condição que eu me coloquei de ter um emprego estável e continuar nele, mesmo sendo infeliz. Fazia bem o meu trabalho, mas eu não encontrava alegria no meu trabalho. De outra forma, a gente pode ver que o trabalho também é o que me proporcionou e é o que proporciona uma
satisfação em outras áreas, né? Porque se a gente não tem trabalho, a gente não recebe, a gente, como é que vai fazer? Se você for herdeiro, você consegue continuar vivendo com tranquilidade, com dignidade, mas você precisa trabalhar para se sustentar, para ajudar no sustento da sua família, para conseguir fazer outras coisas. A gente precisa olhar para o trabalho como uma ferramenta para viabilizar o sonho. Então já dá para ver ele com olhos assim, é passageiro. Vamos fazer disso um caminho. A intenção é fazer com que a gente reflita sobre a nossa jornada, sabendo que trabalho é trabalhoso. Eu sei que isso é estranho, eu sei que isso é meio redundante, mas quando a gente olha dessa forma, a gente encara o dia a dia com mais firmeza, sem esperar que seja um mundo ideal. Se você trabalha com alguma coisa que você não gosta e pretende trabalhar com alguma coisa que você sonha mesmo, que você tenha força para encarar a sua jornada, sabendo que você está semeando para o seu futuro. Se você está trabalhando há muito tempo num lugar que você tem estabilidade, mas que você não é feliz, lembre que você não é uma árvore centenária que não consegue mais arrancar suas raízes daquele lugar. Você pode traçar um caminho novo. Você não assinou um contrato vitalício. Tá tudo bem mudar de carreira, mas eu também quero que você lembre que é irresponsável idealizar uma vida pelo sonho que não se sustenta se você não tem como fazer isso agora. Então, se estruture. Se você é cristão, se você tem fé, ore por isso e trabalhe para realizar o seu sonho. E esteja aberto para realizar esse sonho de outras formas. Quando eu estava fazendo o vestibular, eu queria fazer jornalismo para trabalhar com beleza. E hoje eu trabalho com beleza de uma outra forma, que é bem legal, que eu particularmente gosto muito, que é como maquiador, e eu adoro. E, nossa, eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto do que eu faço quando eu pensava em fazer faculdade naquela época. E eu sei que isso é parte da minha jornada. Se em algum momento da minha jornada eu sonhar com outra coisa, como eu já sonho com outras atividades, eu tanto posso desenvolver essas outras atividades de formas diferentes, como um segundo emprego, como um hobby. De alguma outra forma eu posso desenvolver outras atividades, tipo, eu posso voltar a fotografar, por exemplo, agora, que é uma coisa que eu sempre gostei e eu não me vejo trabalhando com fotografia, mas eu amo. E aí, o que eu posso fazer? Talvez eu consiga trabalhar na igreja com fotografia e isso satisfaz uma parte de mim servindo em um outro lugar que não me é rentável como trabalho, como profissão. E talvez eu seja mais feliz trabalhando informalmente com isso do que se eu fosse trabalhar para me manter com isso. Porque às vezes a gente esquece que trabalho é trabalhoso e tem muita gente que transforma o seu hobby em trabalho e aí depois fica perdido sem saber o que fazer, o que você gostava de fazer por você, por gostar, você tá tendo que transformar em um trabalho. E aí quando você não está trabalhando, você perde aquilo que você gostava de fazer sem uma pretensão financeira, sem uma pressão. Você acaba perdendo aquele seu momento de satisfação pessoal, sabe? Só porque eu quero. Ninguém trabalha só porque quer. Só herdeiro. Você é herdeiro, milionário, aí é outro B.O. Não sei nem o que você tá fazendo aqui. Mas se você for uma pessoa normal, fica aí, né? Todos esses questionamentos. Eu quero finalizar esse vídeo te incentivando a não deixar de sonhar, em alcançar as coisas que você almeja, de trabalhar com as coisas que você sonha em trabalhar, ou de alcançar as coisas que você tem vontade. Você pode fazer as coisas que você gosta por satisfação pessoal sem ligar isso no trabalho de outras formas. E por que a gente foca só em realização pessoal no trabalho, sendo que a nossa vida é muito mais que só trabalho?
A gente se ocupa com o trabalho e tem que se ocupar mesmo com o trabalho, mas entender que a vida não é só trabalho e que não é o trabalho que vai definir quem nós somos. Sabe aquelas pessoas? Quem é você? Eu sou advogado. Não, quem é você? Sabe? Então, é disso que eu tô falando. Quero te incentivar a ver outras formas de felicidade, sabe? De dividir a sua energia. Não colocar toda a sua energia só nisso, ou só na carga de eu sou infeliz no trabalho, mas não deixe que o sonho não te leve para lugar nenhum. Não deixe que a idealização de um mundo ideal, de um trabalho ideal, de uma carreira ideal te impeça de realmente concretizar essa jornada que você pode trilhar. Lu, mas eu quero fazer faculdade, mas eu não tenho condição. Tudo bem, existem outras formas, eu entendo. Eu te entendo, de verdade, porque eu passei pelo FIES, porque eu não tinha condição. Então eu sei que existem pessoas que não conseguem alcançar a sua carreira profissional porque não tem condição. Mas trabalhe focando nisso, sabe? Trabalhe hoje para concretizar o seu sonho amanhã e esteja aberto para concretizar o seu sonho de uma outra forma também. Eu acho que já falei demais, eu espero de verdade que eu esteja sendo clara. Me conta aqui se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se você já tinha pensado nessas coisas e se foi relevante. Me deixa comentários também pra gente conversar. Sugestões de temas eu estou aceitando. E é isso. Eu vejo você na semana que vem e um beijo. Tchau!